Na véspera de um clássico contra o Manchester United, o corpo de bombeiros precisou evacuar a casa de um jogador depois que fogos de artifício explodiram dentro do banheiro. No dia seguinte, esse mesmo jogador entrou em campo, marcou 2 gols na vitória por 6-1 e levantou a camisa com uma pergunta que o mundo inteiro viu: por que sempre eu? Esse jogador se chama Mário Balotelli, e a resposta para essa pergunta é simples: porque era sempre ele mesmo. Mário Balotelli nasceu em 1990 em Palermo, na Itália. Filho de imigrantes ganeses, foi adotado ainda bebê por uma família italiana de classe média. Cresceu sendo diferente, negro numa Itália que ainda não sabia lidar com isso, adotado numa família que não era a sua, e com um talento para o futebol que chamava a atenção de qualquer pessoa que o visse jogar. Aos 17 anos foi contratado pela Internazionale de Milão. Aos 18 já era titular. Aos 20 foi vendido para o Manchester City por 15 milhões de euros. O futebol europeu tinha nas mãos um dos maiores talentos da sua geração, e Balotelli fez de tudo para desperdiçar isso. Em 2011, atirou dardos contra jogadores das categorias de base do Manchester City durante um treino. Foi multado em 100 mil libras. Semanas depois, na véspera do clássico contra o United, os bombeiros foram chamados à sua casa após fogos de artifício explodirem no banheiro. No dia seguinte entrou em campo e marcou 2 gols na maior derrota do United em Old Trafford em décadas, 6-1, e comemorou levantando a camisa com a famosa frase: "Por que sempre eu?". Essa é a essência de Balotelli. Capaz das maiores loucuras numa semana e das maiores atuações na outra. Em 2012, foi campeão da Eurocopa com a Itália. Nas semifinais contra a Alemanha, marcou 2 gols numa atuação que fez o mundo inteiro lembrar por que ele era considerado um dos melhores jogadores do planeta. Nos momentos grandes, Balotelli aparecia. O problema era todo o resto. As brigas com técnicos eram lendárias. Com Roberto Mancini, seu treinador no City, chegou a ter discussões no meio do treino que viraram notícia no mundo inteiro. Mancini o amava e o odiava ao mesmo tempo, porque ninguém sabia o que esperar de Balotelli de um dia para o outro. Em 2013 foi vendido para o Milan, voltou para a Itália como se fosse um recomeço, mas foi mais do mesmo: lesões, polêmicas, atuações irregulares. Em 2014 foi para o Liverpool, marcou um gol em toda a temporada. Um gol. O clube não renovou o contrato, e assim Balotelli foi virando nômade. Nice, na França, onde por 2 anos recuperou o futebol e voltou a ser convocado pela Itália. Brescia, Monza, Adana Demirspor na Turquia, Sion na Suíça, onde foi acusado de agredir um dirigente, fazia festas na concentração e chamou a Federação Suíça de máfia. Depois foi para os Emirados Árabes Unidos, jogar num clube na segunda divisão, em último lugar na tabela. O jogador que marcou 2 gols nas semifinais de uma Eurocopa terminou a carreira num clube que estava rebaixando na segunda divisão dos Emirados Árabes. Mas antes de julgá-lo, é importante entender o que Balotelli carregou durante toda a carreira. O racismo na Itália era brutal e constante. Torcedores fizeram faixas com frases racistas sobre ele. Grupos neofascistas pendurou faixas na cidade onde sua família morava. Em campo, sofreu insultos racistas em vários estádios da Europa e lidou com tudo isso sendo Balotelli, sem filtro, sem paciência, sem estratégia. Mário Balotelli tinha talento para ser um dos maiores jogadores da sua geração. Teve momentos que provaram isso, mas entre uma loucura e outra, entre um incêndio no banheiro e uma briga com o técnico, o futebol foi embora, e sobrou apenas a pergunta que ele mesmo fez naquele dia em Old Trafford: por que sempre eu? Me conta nos comentários. Você acha que Balotelli desperdiçou o talento ou foi vítima do sistema? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.